Outro dia um marido me disse assim, ó, pastor, sabe por que eu não conto quase nada dos meus projetos, dos meus planos para minha esposa? Porque ela é pessimista, negativa, só vê o lado ruim, só é do contra, oposição. Então eu prefiro não compartilhar para não ser envenenado. Meu Deus, como você é mulher? Como você é como esposa? Hoje eu quero falar sobre 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Bom, o segredo das mulheres felizes no casamento é respeitar e reconhecer o valor do marido. Eu costumo dizer que um homem não respeitado vive pela metade. Um homem não respeitado vive pela metade. É muito bom que homem e mulher saibam de forma muito clara quais são os seus papéis. A mulher tem o seu papel dentro da família. Ela é esposa, ela é mãe, ela é avó, ela é nora, ela é sogra. A mulher tem muitos papéis dentro da família. E o homem? O homem, ele é marido, ele é pai. O homem, ele é também genro, ele é sogro. E o homem como marido, o homem da casa, não é? Ele é o líder, ele é o profeta, aquele que denuncia os pecados da família. Ele é o sacerdote, aquele que leva a família à presença de Deus e traz Deus para a família. Ele é o pastor desse pequeno rebanho chamado família. Então, como líder, a Bíblia diz que ele é o cabeça. Bom, se ele é o cabeça e a mulher entende que há uma cadeia hierárquica, as coisas funcionam de forma harmoniosa. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Por que muitos maridos não são o que eles poderiam ser? Por que muitos maridos não cumprem, não é, a sua missão de acordo com os seus papéis dentro de casa como poderiam? Porque a mulher não tem sido sábia. Pedro era casado e Pedro morou com a sogra. Eu estive lá em Cafarnaum visitando os escombros, não é, da casa da sogra de Pedro. E os historiadores dizem que aquela casa não era de Pedro, aquela casa era da sogra de Pedro. E Pedro morou com a sogra. E naquela casa, Jesus também ficou muitas vezes, diz que morou por um tempo lá com a família da sogra de Pedro. Agora, Pedro sendo casado, ele tinha autoridade para escrever o que ele escreveu. E ele está falando com as mulheres. E ele está falando como uma esposa pode ganhar, conquistar o coração do marido, mesmo que ele não seja servo de Cristo, mesmo que ele não seja nascido de novo. E ele diz assim, olha, você pode ganhar o seu marido sem palavra alguma, apenas através do seu procedimento. Aí ele fala sobre, olha, você ganha o seu marido quando você fala muito mais através do seu comportamento do que com as suas palavras. Não pode haver esse desequilíbrio quando a mulher fala muito verbalmente e nada através do seu comportamento, das suas atitudes. Pedro diz que a mulher sábia ganha, convence, conquista o marido quando
este observa o honesto comportamento dela, cheio de temor. É interessante que quando a mulher reconhece e valoriza o marido, isso faz uma diferença enorme na vida dele. Eu estou falando porque eu sou pai, eu sou marido, eu sou sogro, eu sou genro, eu sou filho. Então, eu sei do que estou falando. Quando a minha esposa reconhece o meu valor dentro dos meus papéis como sogro, como genro, como marido, como pai, como avô, como filho, ela extrai de mim o meu melhor. Aí fica tudo mais fácil. É interessante que lá em Cantares de Salomão, a gente percebe que aquela mulher fala com o seu amado, reconhecendo o seu valor, reconhecendo a sua importância e o respeitando muito. Vou repetir o que eu disse no início. Um homem não respeitado vive pela metade. E aí, Pedro continua assim, ó, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, a mulher tem que ser tão bela por dentro que o seu comportamento faz com que ela seja uma companhia prazerosa, uma mulher que motiva o marido a ser um grande conquistador, motiva o marido a ser um guerreiro valente, motiva o marido a ser um líder competente. A minha pergunta a todas as mulheres que estão me acompanhando aqui, você fala muito mais através do seu comportamento e das suas atitudes, do seu procedimento, do que com palavras? Você é alguém que faz tudo para extrair o melhor do seu marido? Você não é uma esposa coveira, você é uma esposa parteira. E qual é a diferença entre a coveira e a parteira? A esposa coveira, ela é pessimista, ela é negativa, ela só pensa no pior, só enxerga o pior, ela é ingrata, ela é uma mulher amarga, azeda, antissocial, complicada. Presta atenção. A mulher coveira, ela é, vou repetir, antissocial, ela é negativa, ela é pessimista, ela é do contra, entendeu? Ela só enxerga o lado ruim das coisas. Esta é a coveira. O marido nunca pode contar com ela. Outro dia um marido me disse assim, ó, pastor, sabe por que eu não conto quase nada dos meus projetos, dos meus planos para minha esposa? Porque ela é pessimista, negativa, só vê o lado ruim, só é do contra, oposição, então eu prefiro não compartilhar para não ser envenenado. Meu Deus, como você é mulher? Como você é como esposa? Vamos ver agora como é a parteira. A esposa parteira, ela é otimista, ela é positiva. Ela enxerga primeiro o lado bom das coisas. Ela é uma torcedora número 1 do marido. Quando o marido compartilha com ela algo, ela diz, que lindo, que maravilhoso, que extraordinário. Isso pode dar muito certo. Ela faz toda uma análise do lado positivo. Depois, ela até pode fazer uma observação, uma
crítica para melhorar o processo, para evitar um prejuízo. Mas antes de qualquer coisa, ela vê o lado bom, ela vê o lado interessante, ela vê o lado positivo. Essa é a mulher parteira, é aquela que ajuda o marido a realizar os seus sonhos, é aquela que extrai o melhor do seu marido, é aquela que ajuda o sonho vir à luz. Bem-aventurado é o homem que tem uma mulher que se comporta como torcedora, como parteira ao seu lado, reconhecendo sempre o seu valor. Eu vejo e percebo algumas mulheres que não validam aquilo que o marido faz de positivo. Elas maximizam o negativo e minimizam o positivo, em vez de ser o contrário. Por exemplo, quando o marido acerta, elas fazem um pequeno elogio. Mas quando o marido erra, elas passam o mês inteiro falando disso. Elas falam no almoço, elas falam no jantar, elas falam no café, elas falam na viagem, elas falam no restaurante, elas falam em todo lugar durante um mês sobre o erro do marido. E o acerto? Elas falam uma única vez, faz um elogio desse tamanho, minimizando o positivo. A mulher deveria fazer o contrário? Ela deveria falar o mês inteiro do positivo e uma única vez, num único dia, falar do negativo. Quando você foca no negativo, você insiste no negativo, isso cresce. É por isso que alguns maridos não se esforçam para fazer outra vez o positivo. É por isso que muitos maridos não se importam em melhorar, ajudar, crescer nesse aspecto positivo, porque a esposa ela não é sábia o suficiente para fazer com que o positivo seja potencializado, maximizado. Como é você? Como é você como esposa, como mãe, como sogra, como nora? Você é uma parteira, certo? Que ajuda os sonhos do marido, dos filhos virem à tona. Você extrai o melhor das pessoas na sua família. O seu comportamento é um testemunho do Evangelho. Se percebe em você as marcas de Jesus Cristo, você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa pacificadora, você é uma pessoa misericordiosa, você é generosa, você é gentil, você é amiga. Você reconhece o valor do seu marido? Você respeita seu marido nos seus papéis? O seu marido pode dizer: a minha mulher é a causadora do meu sucesso. É interessante que aqui, no Salmo de número 128, vamos ver o que diz o Salmo de número 128, quando fala da mulher. Quer ver? Salmo 128 diz assim, olha: tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera. Olha só, eu gosto dessa simbologia, dessa figura, dessa ilustração. A sua esposa será como videira frutífera. Olha, da videira sai a uva, da uva sai o vinho. E o vinho na Bíblia fala de alegria. O vinho na Bíblia fala de alegria. Então, a sua esposa, no interior da sua casa, será fonte de alegria. A mulher virtuosa, cheia do Espírito Santo, sua presença torna o ambiente alegre. Sua presença torna o ambiente leve. A sua presença torna o ambiente favorável para as coisas boas, celebrativas da vida. Agora, preste atenção. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa.
A minha pergunta a você que está me acompanhando aqui nessa reflexão é: sua presença torna o ambiente melhor? Sua presença torna o ambiente mais alegre? Sua presença torna o ambiente mais interessante, propício para a celebração da vida? Você é uma mulher otimista? Você é uma mulher positiva? Você é uma mulher que quando fala para extrair o melhor do seu marido, dos seus filhos? Você é uma mulher que quando falta, faz muita falta? Você é uma mulher que quando falta, faz muita falta? Quando o seu marido acerta, você passa a semana toda falando disso? Quando o seu marido erra, você procura minimizar, você fala o tempo necessário, mas não maximiza isso. Você é uma mulher cujo comportamento fala muito do Evangelho, fala muito da palavra, fala muito da graça de Deus, fala muito do amor de Deus. Uma outra pergunta: será que o teu marido poderia escrever um livro de provérbios e colocar esse texto aqui, ó? Levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Olha só, muitas mulheres são virtuosas, mas você, minha querida, minha amada, a todas sobrepujas. E lá no livro de Cantares de Salomão, o poeta escreveu assim, olha: você, minha amada, é como lírio no meio dos espinhos. Que coisa linda! Você, minha amada, é como lírio no meio dos espinhos. Que todas as mulheres que me acompanham aqui possam entender isso. Uma mulher sábia se torna uma inspiração para a sua casa. Uma mulher sábia se torna a causadora do sucesso do seu marido. Uma mulher sábia se torna um referencial para suas filhas. Uma mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Que você seja esta mulher que glorifica a Deus através das suas atitudes, do seu comportamento, do seu falar, do exercer o seu papel. E lembre-se, submissão não tem nada a ver com autoanulação para se tornar uma escrava doméstica do marido, para se tornar uma empregada de luxo do marido. Não. Submissão quer dizer exercer missão de apoio. Uma mulher submissa é aquela que se casou com a missão do marido e ela torce para a realização dos sonhos do marido, entendendo que quando o marido se realiza, ela se realiza junto com o marido, porque afinal de contas a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Então, quando um sonho meu se realiza, a Rosimar, minha esposa, se realiza junto comigo, porque juntos nós estamos construindo um projeto de vida para o louvor e glória do nome do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.